Opa, opa, salve, salve aí todos vocês, os seguidores do nosso canal Direto pro Gol. Eu sou o Sérgio Miguel, como já apresentado em outros vídeos. Aqui me acompanhando tem o senhor Rafael Henrique Falino Aires e o senhor Pedro Henrique Lopes. E nós vamos apresentar sobre a volta do Campeonato Paulista. Mas antes, toca o lengo-lengo aí. Bom, e para começar o nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as nossas opiniões sobre a volta do Paulista, do Campeonato Paulista, com jogos aqui em São Paulo mesmo, sabendo dessa fase crítica que a gente está passando aqui no estado e no Brasil inteiro. Então eu queria chamar aqui para falar primeiro o Pedro Lopes. Pedrão, o que você acha aí? Você acha que deveria ter voltado? Como você acha que deveria ter sido feita? Fala aí um pouquinho dessa volta pra gente. Cara, eu acho que essa volta foi muito mal planejada, para ser sincero. Primeiro que já começou com aquela história toda que não pode jogar em São Paulo, então arma jogo para ir para o Rio, para Brasília. Então, ou seja, se não pode jogar aqui para ninguém contrair, ninguém se contaminar, joga para outros estados, que outros estados estão livres, né? Mas é uma questão realmente complicada, porque para os times grandes assim de São Paulo, até de Série B, que a gente pega, não sofrem tanto com essa paralisação, mas se a gente pegar time de Série C, Série D, essa parada do futebol é muito complicada para eles. Inclusive teve um goleiro que eu esqueci o nome do time agora, que ele até se desculpou até pelo que ele ia falar, mas ele não concordava com a paralisação, porque ele disse que muitos jogadores de Série C, D, muitas vezes até passam fome. Futebol, aí a gente que vê, que está acostumado a ver todo mundo multimilionário, feito com a vida feita em 2, 3 anos, é bem menos da metade do que acontece aí na realidade. Muitos caras aí ganham menos de um salário mínimo aí nos clubes, ficam ainda sem receber e realmente condições aí bem complicadas. Eu concordo com você, eu entendo bem as suas palavras, Pedrão. Realmente tem gente que passa por dificuldades nesse momento. É claro, os empregos deles não devem ser deixados de lado, mas também é uma questão muito de ética aí da necessidade do futebol para a vida deles e também das medidas de segurança que a gente está enfrentando agora por conta dessa pandemia. Rafael, você tem mais alguma coisa para falar, para acrescentar para a gente? Só tenho pra falar que eu acho que eu sei quem é eu não sei o nome do jogador, que eu não lembro, mas eu sei de quem que você tá falando, Pedrão. Acho que é o goleiro, não sei se é do São Caetano. Foi no jogo contra o Palmeiras, se não me engano. Bom, é meio complicado. O Pedrão falou tudo que eu ia falar também, mas óbvio que dá pra entender. Tem os dois lados da moeda. O lado trabalhista dos times menores que que só dependem desse campeonato, é a maior fonte de renda do ano todo. E os times grandes, que não necessitam tanto, talvez, desse dinheiro do Paulistinha, e podem treinar, por exemplo, o Santos foi treinar em Atibaia, outros adotaram outros lugares para treinar. E também concordo com o que o Pedrão falou com jogar para outros estados. Você jogar para o Rio de Janeiro, o Campeonato Paulista, primeiro que não faz sentido porque é Campeonato Paulista. E outra coisa, ninguém está isento disso. Nenhuma parte do mundo, muito menos o estado do Brasil, está isento de ser contaminado. Então eu acho um pouquinho incoerente, além de colocar todos os jogadores em risco, colocar não só a família dos jogadores também, que tem mais condição, mais do roupeiro, do treinador, do auxiliar técnico. Muitas pessoas são envolvidas nisso, até os gandulas estão envolvidos nisso. E não adianta dizer que melhorou o protocolo, porque não melhora protocolo nenhum. Muitas pessoas nem respeitam o primeiro protocolo, quanto mais o segundo. Então, é mais isso que eu queria ressaltar. É isso. Realmente, o Brasil e todo mundo, né, sofre uma disparidade econômica aí com relação ao futebol e com relação a muitas outras coisas. Mas é isso. Não concordamos, entendemos alguns pontos, mas o Campeonato Paulista podia esperar um pouquinho mais para voltar. Bom, agora a gente vai falar sobre os grandes clubes de São Paulo. O São Paulo, o próprio time de São Paulo, teve 3 jogos agora depois dessa volta do Paulista. O clube do Corinthians teve 2 jogos, o Santos apenas 1 e o Palmeiras não teve nenhum. O primeiro dos jogos dos grandes de São Paulo foi o do próprio São Paulo, que ele ganhou por 5-1 do São Caetano, lá no Morumbi. O Santos empatou com o Botafogo na Vila e o Corinthians ganhou de 1-0 do Guarani
lá em Itaquera. Vocês têm alguma coisa para comentar desses jogos do fim de semana passado aí, meninos? O cresposismo, podemos dizer assim, né? Cresposismo está com tudo aí no mundo da bola. Cresposismo tá on, o menino tá on. Que é isso, o cara veio de um título aí da Sul-Americana no Defensa e Justiça. Abraço aí a todos os torcedores palmeirenses do canal. E a quem não é também, só dê risada com a gente. Mas enfim, voltando. Mas enfim, vamos lá. Voltando, o Crespo aí, ele chegou com bastante desconfiança e teve bastante gente criticando porque ele tem mais derrotas do que vitórias na carreira. Então ele chegou com aquele jeito tipo, putz, beleza, vamos lá para mais uns 6 meses, depois a gente contrata qualquer pouca sombra que sobrou aqui do futebol brasileiro. Mas não, ele tá indo bem, o time de São Paulo tá numa crescente, como nos últimos anos, é claro. São Paulo ele veio de bons inícios de Campeonato Paulista, agora o que resta é ver. O São Paulo ele tá com um calendário até que bom, vamos dizer assim, para disputar títulos. E eu acredito que o São Paulo ele possa, sim, finalmente esse ano ser o ano da zica, né? Alívio. Quem sabe, vamos ver. Mas tudo bem, né? A gente não pode falar muita coisa, porque esse resultado desse último jogo, né? Desse primeiro jogo, na verdade, no sábado, foi contra o São Caetano, que passa por uma fase péssima. A única coisa que arranjou até agora foi 1 ponto na competição, num empate contra o Santo André. Agora eu vou chamar meu amigo Santista para falar um pouco do jogo do Santos e Botafogo lá na Vila, 0-0. Rafinha, por que não saiu do empate? Jogo horroroso. Primeira coisa que eu queria deixar claro. Colocava time tio do Tia FC contra a Octobeer aqui da minha rua para dar mais jogo. Porque, mano, jogo horroroso, péssimo. Se você tirou um tempo para ver Santos e Botafogo, parabéns. Seu dia foi uma completa desgraça. Porque, meu Deus, jogo muito feio. Nem parecia o time do Ariel Roland. Parecia muito o time do Gesualdo do Cuca, que dependia simplesmente de só um jogador, por um acaso na ponta direita, que deveria fazer a jogada. No caso desse jogo, especificamente, foi o Ângelo. O Santos entrou com um time totalmente reserva, porque estava focado em confirmar a classificação contra o São Lourenço, o que aconteceu, foi 2-2, 5-3 no agregado. E o Santos simplesmente entrou para cumprir tabela. O foco do Santos claramente não é o Paulista, e sim a Libertadores. O Santos almeja coisas grandes dessa temporada. Não que o Paulista seja um título pequeno, pois o Santos precisa de um título para retomar a gana vencedora que teve, por exemplo, em 2015, 2016. E acredito que o Ariel Roland está fazendo um bom trabalho. Porém, era um time que nunca tinha jogado junto. Se não me engano, 14 meninos relacionados da base e 7 titulares. Então, aí dá um panorama do que poderia ser o jogo. E acho que o Santos tá bem, tá crescendo no campeonato. Agora, falando um pouquinho do São Paulo, que o Pedro comentou, é engraçado que o Crespo chegou com toda essa desconfiança e tudo mais, e tá apenas com uma derrota, e foi uma derrota muito boa. Acho que, se não me engano, foi o segundo jogo dele. Derrotou o Santos por 4-0, foi um baile, né? Não tinha nem técnico direito. E, o São Caetano foi bater em cachorro morto, e agora, se não me engano, venceu contra o Bragantino. O Bragantino é um time muito forte, muito bem organizado, e o São Paulo tá muito bem taticamente, abraçou as ideias do Crespo. Acho que o Diniz já estava meio batido quando ele saiu, então até mais veio Miranda, Éder, se não me engano, outro meia lá que eu fiz o nome aqui, tinha 31 anos. Benítez também, tem o Wellington, acho que é o Wellington, o nome dele, sei lá, que ele fez gol agora. E, bom, acho que os reforços vieram muito bem, encaixaram já. Então, acho que o São Paulo, infelizmente, vai quebrar essa zica de títulos. Então, é isso. É a única coisa que eu tenho que falar. Bom, só para fechar, então, o fim de semana, o Corinthians enfrentou também o Guarani, levou a vitória por 1-0. Um jogo feio do Corinthians, mas o Corinthians sempre acha um gol. Levou esses 3 pontinhos para casa e garantiu aí o primeiro lugar na tabela do Grupo A.
Já no começo da semana, o São Paulo enfrentou o Bragantino, como o Rafael acabou de dizer, levou a vitória sobre o time do interior paulista por 1-0. Um jogo simples, foi um jogo bonito, por os dois lados, equilibrado, mas o São Paulo saiu com a vitória nesse caso. Agora eu quero que vocês falem, meninos, para mim, sobre o jogo do Corinthians e Ferroviária, o mando da Ferroviária, 2-1, virada da Ferroviária no segundo tempo. E aí, o que foi esse jogo? Falem para mim. Foi uma delícia de desgraça, assim como o Santos e Botafogo, porque os dois times, né, apresentaram aquele futebol que a gente gosta, aquele futebol de várzea, sem tática alguma, e os caras só se matando. Nossa, o jogo Ferroviária e Corinthians, acho que até o Pedro e o Sérgio podem comentar um pouquinho mais. Foi um jogo um pouquinho duro de assistir, foi aquele jogo complicado, amarrado, que os dois times... o Corinthians até jogou melhor do que, por exemplo, quando jogou com o Guarani. Isso é um fato. Mas é o que os membros da DPG falam no nosso grupo, né? O Corinthians joga bem e perde, o Corinthians joga mal e ganha. Então, é o jeito Corinthians de ser, né? Mas, eu viso que o Corinthians pode se recuperar dessa derrota e também é só uma derrota. Eu acho que não tem motivo para ser crise assim e tudo mais. Antes do Pedrão entrar com a fala dele, eu só queria dizer que isso aí tá errado, né? Querendo ou não é bonito você ganhar jogando mal e perder jogando bem. Vamos mudar essa cabeça aí. Corinthians levou um primeiro tempo muito bom contra a Ferroviária, tomou essa virada aí de bobo. Mas futebol é assim, é sempre cheio de surpresa. Pedrão, passo a palavra para você pra gente depois já mudar de jogo aqui já. Foi como falaram aí vocês, né, meus queridos? O Corinthians joga mal e ganha, joga bem e perde. O time, pela primeira vez, foi dependente do Luan. O Luan, acho que ele fez um dos melhores jogos dele pelo Corinthians. Ele realmente jogou muito bem. Ficou nítido no jogo que ele jogando bem, o time estava indo bem. Ele desligou algum momento, saiu do jogo, ficou jogando mal um pouquinho. O time completamente diferente, o time apático, o time que não conseguia criar, o jogo que... não conseguia ganhar nenhuma bola, que perdeu gols que ele em 2017 faria de olhos fechados até. Então eu acho que tem muita coisa ainda para mudar no time do Corinthians. Uma coisa que eu até valorizo no Mancini é que ele sabe que o time tá mal e ele dá a cara a tapa, né? Ele fala, eu sei que o time tá mal, vai ter mudanças. Vieram as mudanças, né? Como por exemplo, Cauê de titular no jogo contra o Guarani. Acabou fazendo gol. Foi um jogo ruim? Foi, mas serviu como testes. Agora, nesse contra a Ferroviária, foi um jogo totalmente que estava na mão. Inadmissível a derrota, para ser sincero, erros grotescos. Tanto que o primeiro gol que saiu por falha do Xavier, que, vamos ser sinceros, você não tenta girar quando você está na área do seu time. Você não tenta girar para sair jogando. Você mete a bicuda. É futebol brasileiro, nem na Premier League os caras fazem isso. Aqui é Corinthians, é dedo pro mato, que é jogo de campeonato. E no segundo gol eu realmente vi falha da barreira, porque abriram e falha do Cássio também, porque ficou parado. O cara ficou parado e só olhou pro lado. Na hora da falta quem manda é o goleiro, né? Não tem... É duro. De todo mundo ali. Bom, próximo jogo aí. Só pra deixar claro, mudanças de ares. Amanhã, na sexta-feira, esse vídeo tá sendo gravado na quinta de noite. Amanhã, na sexta-feira, vai ter jogo do Corinthians, então, próximos ares. Esse último jogo que a gente estava comentando sobre Corinthians e Ferroviária aconteceu na terça-feira. E agora, para fechar a chave dos grandes de São Paulo, a gente vai falar sobre 3-2 de São Paulo e Guarani, que aconteceu ontem, no dia 14 de abril, na quarta-feira. Bom, para mim, eu acompanhei o jogo meio de fora, assim, não assistia os lances ao vivo. Deu pra perceber que o São Paulo tomou o primeiro gol, teve que buscar um empate, depois jogou no 2-2 e depois ainda fez o terceiro e garantiu a vitória. O São Paulo tá numa crescente, né? Tá numa mudança de comportamento desde os últimos anos para cá, mas assim, a fala dos meus amigos aí de que o São Paulo pode garantir aí uma tacinha, pelo menos o Paulista, eu não concordo, porque o São Paulo, na hora do vamos ver, já se demonstrou algumas vezes pipoca. Algo a comentar, meninas, aí do jogo do São Paulo e Guarani 3-2? Se o Davó tivesse jogado os 90 minutos, o Guarani tinha goleado.
o São Paulo está demonstrando, acho que tudo que a torcida sempre quer, né? Se sabe jogar em vantagem, se sabe correr atrás do jogo quando está perdendo, sabe virar o jogo quando está jogando mal, umas mudanças e consegue virar o jogo, consegue transformar taticamente a seu favor. Então, acho que isso tudo está sendo mostrado no Paulista contra equipes. O Santos, né? O 4-0 deu um baile no Santos, deu um nó tático enorme. Contra equipes menores, de resto. Mas esperar para o Brasileirão, né? Porque o Brasileirão, todo mundo sabe que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E muitos times podem despontar na frente, como também pode perder a mão, como o São Paulo na temporada passada, né, meus queridos? Perdeu o título, tá na mão. Bom, então é isso. Realmente, o São Paulo aí, os meninos de São Paulo estão tendo uma cabeça muito, muito boa para saber lidar com as situações de jogo. Não emocionar no primeiro gol, buscar atrás de mais para garantir a vitória. Não se decepcionar com um gol sofrido e buscar um empate e talvez a vitória. Só para contextualizar, vou falar um pouco dos jogos que retomaram aí a nossa volta do Paulista. No dia 10, sábado, o São Bento perdeu para o Bragantino em casa por 2-1. Já falamos do São Paulo, de 5-1 contra o São Caetano também no sábado. E o último jogo do sábado foi o Santos e Botafogo 0-0. No domingo, o único jogo que teve foi do Corinthians, 1-0 contra o Guarani. Na segunda, o único jogo também já foi falado aqui, São Paulo e Bragantino, 1-0 para o São Paulo. Na terça-feira, houve um empate de Santo André e São Bento por 0-0. E também na terça, a Ferroviária e Corinthians, com o resultado de 2-1 para a Ferroviária. Na quarta-feira, o Novo Horizontino bateu no São Caetano por 2-0. Também na quarta, Botafogo e Ituano e Botafogo, na verdade, lá na casa do Ituano. O Botafogo ganhou por 2-1 do time do interior. Já falamos também aqui de São Paulo e Guarani, 3-2 para o São Paulo. E agora, nesse exato momento, está tendo o jogo de Inter de Limeira e Bragantino. Então, só para finalizar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar um pouco da tabela de classificação do Paulista desse ano. O Corinthians segue em primeiro na tabela do Grupo A, seguido pelo Santo André, Botafogo e Inter de Limeira. O Grupo B já vem com São Paulo em primeiro, Ferroviária em segundo, Ponte Preta e o São Bento, time de Juninho Manela, que não tá jogando também, na quarta colocação. Opa, Juninho Manela. Toma. No Grupo C, quem sai em primeiro lugar é o Bragantino, porém, com 2 jogos a mais do que o Palmeiras, que vem em segundo lugar, seguido pelo Novo Horizontino e o Ituano em último lugar da tabela. E por fim, no Grupo D, nós temos o Mirassol em primeiro lugar com 8 pontos, seguido do Santos com 6, em terceiro o Guarani com 5, e lá na lanterna o São Caetano com 1 ponto, que agora veio com um reforço aí bom, hein? São Caetano contratou o Walter para a sequência do Campeonato Paulista, ele que estava no Vitória. E agora vamos ver, né? Se o Walter chegar com aquele faro de gol que ele tinha nos tempos de Goiás, pode ser uma salvação aí pro Azulão. É isso aí. Então, meninos, eu queria agradecer a participação de vocês nesse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Por favor, deixem um comentário aqui abaixo do que vocês acham que vai ser a resolução aí desse Campeonato Paulista de 2021. Aqui embaixo a gente vai deixar as nossas redes sociais em algum lugar da tela, não sei. A gente vai deixar em algum lugar nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente... RPG tá de Insta, hein? Aqui no YouTube. Tem várias outras páginas de times que o Rafael tá fazendo, eu estou fazendo, o Pedrão estamos fazendo. Então, se vocês quiserem seguir também, a gente vai deixar tudo na bio aqui embaixo, nos primeiros comentários ou em algum lugar. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado mesmo pela sua visualização no vídeo. Deixa o like e é nóis. Falou, valeu. Valeu!